Nós falamos um pouco assim dessa questão do reino, né, de Deus e dessa dinâmica que há entre reino e igreja, né, e essa questão de princípios de funcionamento, porque o reino de Deus ele tem seu próprio sistema operacional, né? Assim como o mundo tem seu próprio sistema babilônico, né? E tem suas regras de funcionamento, seus princípios de funcionamento, o reino também tem seus princípios de funcionamento. E o que me parece, por muito tempo nós temos visto pessoas, digamos assim, crentes em Deus, que amam o Senhor, que têm experiências com Deus, mas que vivem uma vida miserável. E não estamos falando apenas de dinheiro, mas falando de uma vida miserável em todos os sentidos, tanto da sua espiritualidade quanto da vida prática, a vida do dia a dia, por desconhecer os princípios de funcionamento desse reino, do corpo, a maneira com que o Senhor criou todas as coisas para serem, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, entendimento, né? Então, muitas vezes eu me pego pensando nesse texto, por exemplo, como um exemplo quando Pedro diz que a mulher ganhe, né, o seu marido não crente calada, né? É um princípio, cara, ele está dando uma dica prática, né? Um conselho prático de funcionamento para aquela mulher que crê no Senhor, para aquela esposa que crê, que ama o Senhor, tudo, e seu marido não crente, e como ela alcançar esse marido que ela tem, às vezes, orado por ele há anos. Né? Ele ensina um princípio de funcionamento, mas que não é simples, e muitas pessoas não querem operar dentro dele. Né? Sim. E quando eu penso isso, amigo, eu gosto de pensar assim, em primeiro lugar, quando a gente fala pro reino de Deus, né? Uma premissa básica que a gente olha, a gente já sabe disso, mas assim, é o governo de Deus. E eu fico muito pensativo nisso, que eu falo assim, cara, não tem como ser um governo de Deus se ele não estiver governando totalmente. E primeiro ponto, que nem esse texto que você falou, mas quando você estava falando, eu fiquei pensando, e quando muitas vezes a gente rejeita o governo de Deus sobre a nossa vida. E eu fiquei pensando naquele texto de 1 Samuel, né? Quando chega mais ou menos ali no versículo 7, 8, 9, quando o povo vira para Samuel e ele não quer mais o governo de Deus sobre a vida deles. E Samuel fica até chateado, e Deus fala para ele assim, não fique chateado, Samuel, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aí eu penso assim, então como um povo, então assim, como uma nação que rejeita, assim também nós rejeitamos individualmente, que no texto que você trouxe falando de Oséias, e eu queria até ler, porque olha que interessante esse texto, amigo. Ele fala assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha que doido. Para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Uau! Caraca, então assim, o Senhor fala que a destruição, então vem justamente por isso assim, por eu não conhecer a Ele, não conhecer o governo dele, não conhecer como Ele estabelece todas as coisas, Ele também nos rejeita. Eu falo, caraca. Então, o exemplo que você estava dando, que é muito importante a gente pensar sobre isso, nessa realidade de uma praticidade da vida, de uma vida matrimonial tão complexa, tão difícil, né, principalmente no nosso tempo. Aí você fala assim, cara, então como viver uma vida matrimonial saudável se a pessoa não conhece os princípios daquele que regeu o matrimônio? Porque quem regeu o matrimônio, a ideia do matrimônio, ela veio de Deus. Não, mas eu acho que hoje a gente tem que ser desse jeito, né? Não, mas eu penso que os princípios são eternos. Eternos.
ele não deixa de existir. Para mim, eu gosto de pensar muito nisso, que o princípio é eterno. Ele até fala para Jeremias, se eu não me engano, 31, ou capítulo 33, ele fala assim, se eu pudesse retirar a lei que eu tenho com o sol e com a lua, assim também eu vou rejeitar Davi. Eu vou rejeitar a descendência de Davi. Então, se ele pudesse retirar um estabelecimento de uma lei que desde a criação, ele estabeleceu. Então, ele estabeleceu uma lei de funcionamento entre um marido e uma mulher. E esse texto que você falou, para mim, ele é muito poderoso. Né? Quando fala no casamento, na prática, ela fala assim, ok, e como que seria isso? Então, a mulher poder ganhar o seu marido sem recitar uma palavra. Uau. Então imagina só a mulher poder ganhar um marido que não obedece a palavra sem falar uma palavra. Eu falo assim, cara, isso é muito doido. Então imagina, amigo, assim, a mulher não ter uma discussão, não entrar em disputa, não entrar em controvérsias, não querer que a sua opinião seja ouvida num momento inadequado, mas poder ficar calada. Porque Deus estabeleceu essa realidade. E é tão doido, porque nesse texto, cara, a continuação que Pedro fala algo assim, olha só, quando ele fala isso, para a mulher seja sujeita aos seus próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha agora aqui que era o versículo que eu queria que a gente pensasse. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Não mudou. Não mudou. Sempre foi a mesma coisa. Pedro só fala a mesma coisa que já acontecia lá atrás. E isso é doido, amigo. Isso é muito doido. As mulheres, elas antigamente esperavam em Deus com esse tipo de comportamento. Porque aí eu fico pensando, vamos pensar em um exemplo prático disso, das Escrituras. Eu estava aqui pensando aqui agora, quando a gente estava falando, eu falei assim, pô, de Abraão com Sara. Quando Sara vira para Abraão e fala assim, manda este menino embora, manda o seu filho embora. Pô, mas imagine só, você fala assim, cara, você tem um filho. Não era o Isaac, o filho da promessa que Deus tinha, mas era Ismael. E aí fala assim, cara, eu vou mandar meu filho embora. E Deus olha para ele, Deus vê isso e fala assim, ouve a voz da sua mulher. Então olha só, você imaginou que ela esperou o momento certo para poder comunicar aquilo que ela estava percebendo de Deus para Abraão que não estava vendo. Olha que doido isso, amigo. Então assim, se a mulher, ela guarda, se ela se comporta, como esse versículo 4 diz, um homem coberto no coração, no incorruptível, num traje de um espírito manso e quieto, que para Deus isso é agradável. É precioso diante de Deus essa postura interna que vai saber como fazer em todas as situações o momento certo de falar, o momento certo de se calar, o momento certo de esperar. Eu falei assim, eu não vou falar agora, vai ter um momento, na hora que a gente for deitar e conversar. Então assim, vivenciar o princípio de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida, ela traz ordem em todos os aspectos da nossa vida. Isso. Podemos talvez falar um pouquinho desta ordem. Eu queria antes assim da gente falar, eu só falar a respeito de dar um exemplo também de Rebeca, Rivca, né? Quando ela escuta que Isaac vai abençoar a Esaú e ela faz um esquema, né? Ela arma um teatro para que Jacó receba essa bênção, né? Interessante que eles sempre foram um casal tão unido, né? Desde o princípio. Sim. Né? É muito interessante. O único dos patriarcas que teve uma só mulher, e essa mulher sempre foi muito certa, né? Eles sempre foram muito unidos, um casal que sempre se amou muito, muito grandemente, mas nesse momento ela meio que se desalinha
e resolve tomar uma atitude por ela, tipo, dar aquela força para Deus, né? E quase que obriga Jacó, né, a tomar essa atitude de enganar o pai. Ela vai enganar Isaac. Sim. E faz com que o filho engane o pai. Né? O filho não quer. Sim. Né? Jacó não quer fazer isso. Mas ela diz, recaia sobre mim essa maldição. E interessante que ela paga um preço altíssimo por passar por cima, por não confiar em primeiro lugar no Senhor, porque quem disse que o filho maior serviria ao menor? O próprio Senhor. O próprio Senhor, palavra do Senhor, vai se cumprir. Isso. Ele disse, acabou. Isso. Não é tipo talvez, Isso. ou se você fizer certo. Não, o maior servirá ao menor. Isso. Ponto. Acabou. Né? Então ela não confia no Senhor e passa por cima da autoridade do marido. Né? Porque ela não creu que mesmo ele tentando abençoar Esaú, ele só falaria as palavras que o Senhor quisesse que ele falasse. Porque era isso que ia acontecer. Total. O Senhor não ia abençoar Esaú, porque ele já tinha rejeitado. Sim. Né? Isso é doido. Pô. Ele já tinha rejeitado, já ia acontecer. Mas ela se enfiou no meio da história, causou todo um rebuliço, e o pior, ela fala uma frase interessante: perderia eu os meus 2 filhos num dia só? Porque o Esaú já era amargura de coração para ela, porque tinha tomado mulheres cananeias. Né? E Jacó, ela nunca mais vê. Vai para a terra dela, para a casa de Labão, e quando Jacó volta, Rebeca já era morta. Pensa o preço que essa mulher pagou para tentar fazer uma coisa que já estava garantida no Senhor. Isso, cara. Então, o reino é um reino ordenado. Total. Ele é o reino dos ordenados. Total. Né? Yahvé Tsevaot, Adonai Tsevaot, que se traduz muito por Senhor dos Exércitos, né? É o Adonai dos ordenados. Uau, isso é muito dos ordenados. Por que traduz como exércitos? Lembra muito aquelas legiões romanas, né? Aqueles quadrados grandes de soldados, né? Todos marchando juntos, né? Né? Todos andando perfeito com as mesmas roupas, com as mesmas vestes, com um só objetivo. Quer dizer, porque o nosso Pai, nosso Deus é o Senhor dos ordenados. Sim. Primeiramente falando daqueles que estão ordenados, né? Que estão dispostos porque um rei que fala para vamos plantar lá, e eles plantam em outro acolá, lugar, não serve. É um reino que nunca vai prosperar. Isso. Se não há servos que estejam ordenados, que sejam ordenáveis, nunca vai funcionar. Isso, cara. Então é um reino que é tão batido isso, a questão de que é um reino que funciona por obediência. Isso. Né? E é imprescindível que vivamos isso nesse tempo para que a construção aconteça. Total. Não posso dizer assim, o projeto está escrito que tem uma coluna aqui no meio e eu decido fazer a coluna lá no canto. Não tem como. Acabou. Essa obra será embargada. Me dá uma tristeza quando eu vejo na cidade, assim, às vezes um prédio, como eu já vi, prédio, perguntei, mas nunca terminaram esse prédio. O cara me falou assim, porque eles tentaram construir um andar a mais do que tinha no projeto. Já foi. Acabou com toda a construção. Porque o fundamento só aguentava até ali. Tem um planejamento. Sim. E esse planejamento foi feito por alguém mais sábio do que nós. Total. Cara, total. Você estava falando, quando você pegou uma parte realmente assim, cara, não tem como, porque eu penso muito nesse aspecto e que hoje, quando você colocou assim, se é para construir aqui, e eu tento fazer uma outra coisa, para mim é uma divisão. Já não tem uma realidade única operando. E eu penso assim, cara, e como nós vivenciamos isso hoje? Né? E eu lembrei de Yeshua falando em Mateus capítulo 12, e que nós já sabemos esse texto muito bem, mas Yeshua, eu queria recitar porque isso é muito sério, porque Yeshua fala assim, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma
não subsistirá. Então Yeshua estava trabalhando em prol do reino de seu Pai, estabelecendo, porque assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Os fariseus olhando isso falaram assim, não, ele expulsa em nome de Belzebu. E ele fala assim, se ele estiver, porque é o versículo seguinte, se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E é muito interessante porque eu fiquei pensativo, quando você falava, fiquei pensativo nessas duas ações, que foi assim, para que o objetivo das trevas ele tenha êxito, precisa ter um governo, não pode haver divisão. Porque se houver divisão, não há êxito naquilo que está operando. Qualquer uma das duas operações precisa de estar unificada. Unificada, cara. E isso para mim é muito doido, que faz assim, o quão é difícil hoje, porque a gente vê, por causa de opiniões, por causa de palavras, todos nós queremos dar uma opinião, todos nós queremos meter o dedo, bedelho, alguma coisa e tal, nós não conseguimos vivenciar uma unidade, nós não conseguimos vivenciar um aspecto poderoso que tem do reino, porque muitas vezes então não se vê algo fluente na vida, é porque há divisão. Como a gente estava falando antes, de um casamento, então, por exemplo, assim, se não tem o aspecto que une, sempre vai ter uma divisão assim dentro, que vai acabar no âmbito de família, né, no âmbito da igreja, igreja não, né, na verdade, né, de uma instituição criada, porque a igreja tem um cabeça, um governante, Exato, né? exato. Então assim, e a gente olha e fala assim, então, eu penso que em primeiro lugar, se a gente pensar um reino, e como a gente fala assim, em primeiro lugar que ele tem um governo, que é o nosso Pai. Em segundo lugar, eu penso que assim, não pode haver divisão nisso. E nisso, muitas vezes, a gente vem de uma cultura em que as várias denominações, as muitas placas, foi sendo divisão em cima de divisão, divisão em cima de divisão. Cada um achando que o próximo era melhor. Nós vamos fazer melhor do que aquele que veio antes. Né? E frequentemente incorrendo nos mesmos erros, ou às vezes até piores do que os seus antecessores. Perfeito, né? Cara. Então, mas por também uma falta de entendimento do que é a igreja e qual é essa dinâmica dela para com o reino. Porque muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim, cara, porque a igreja, porque o reino, né? Não, a igreja é uma coisa, o reino é outra coisa. Né? São dois funcionamentos. Digamos assim, a igreja é o principal agente do estabelecimento desse reino na terra, né? Para que ele venha o teu reino, por isso nós oramos, faça-se a tua vontade, quer dizer, falando de obediência, faça-se a tua vontade como é feita no céu, porque tu és o Senhor dos ordenados, dos exércitos celestiais. Né? Então, que isso também aconteça aqui, para que nós sejamos esse agente. Né? Mas isso está falando de uma igreja, de uma cidade. Né? Não estamos, a ideia aqui, não estamos falando que não existe placa, que no nome, o problema não é esse. Não tem nada a ver com ter placa ou não ter placa, com ter nome ou não ter nome. Né? A questão tem a ver com o entendimento de o que somos em uma cidade. Quem somos? Quem é esta igreja dessa cidade? Né? Porque se ela é o agente para o reino, mas o reino é maior do que a igreja, ele é maior do que a igreja do Senhor. Cara, ele age em esferas que nós desconhecemos. Nosso Pai não está limitado. Né? Pelo contrário, ele é ilimitável. Né? E ele está agindo dentro dessa perspectiva dos ordenados, dos obedientes, né? Desses que estão entendendo os princípios e agindo em cima deles. Total. E até interessante você falou, você tocou nesse ponto agora da igreja, e eu fiquei pensativo que realmente assim, como a igreja é o agente que está anunciando que um reino está vindo. Porque quando a gente fala realmente assim, o reino de Deus, por exemplo, se ele é presente hoje, eu penso assim, como muitos falam, né? Assim, é e não é, mas você pensa assim, para o reino estar presente, o rei tem que estar aqui. Então o rei hoje, ele não é presente fisicamente
como nós aguardamos, o rei virá. E aí o reino vai ser estabelecido fisicamente a partir de Jerusalém. A capital desse reino na terra vai ser Jerusalém. Então a gente olha assim, então esse reino não está completamente implementado porque o rei não está aqui. Mas ele deixou a igreja como agente operacional desse reino, de anunciar. Ei, se prepare, porque quando você estava falando, eu lembrei muito de Efésios capítulo 3 e versículo 10, que o próprio Senhor fala, Paulo falando através, inspirado pelo Espírito poderoso, ele fala assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então olha que poder, então assim, a igreja, tudo que vai se fazer aqui, agora, até que Yeshua venha, é pelo meio da igreja. Então não tem como você bem falou assim, não tem a ver em questão de placa, não estamos falando disso de placa, mas nós estamos tentando pensar uma igreja que funcione sem esse aspecto de divisão, para que possa ser conhecida dos principados e potestades nas regiões, nos céus. Quer dizer que quando ela cumpre com esse chamado, em primeiro lugar, de obediência, porque quem tem a sabedoria e a estratégia é ele. Perfeito. Ela comunica algo para os principados e potestades nas regiões celestiais. Cara, ela comunica da terra para essa região celestial. Isso é muito doido. Para este lugar onde há um funcionamento. Isso é muito doido. E essa eclésia, né, que os chamados para fora, que não tem a ver com evangelismo. Não é tipo uma palavra de... Tudo é feito para evangelismo num último instância, né? Mas que essa palavra, os chamados para fora, tem a ver com aqueles que eram os anciãos de uma cidade, que eram os que governavam juntos, como um conselho chamado para fora, as portas da cidade, que era onde acontecia o governo, né? A Terrilá, né? E ali eles decidiam sobre a cidade, sobre tem que levantar um muro, caiu o muro ocidental, ou precisamos aumentar o espaço do mercado, porque nossa cidade é uma cidade de comércio. Então eles governavam as portas da cidade. Né? Hoje, na maioria das cidades, o governo fica no centro, né? Lá tem um palácio do governo, alguma coisa. Naquela época acontecia nas portas. A eclésia, os chamados para fora, a assembleia dos anciãos. Né? Então, que eram esses que eram capazes de governar. Isso. Eles eram essa igreja, essa eclésia, era maior que a cidade? Não. Eles governavam para a cidade. Sim. Né? Em prol dos habitantes da cidade. Isso. Mas eram eles que tinham a autoridade, a sabedoria, o bom conselho, o entendimento de funcionarem juntos até que o melhor fosse feito para a cidade. Era um governo. Então a igreja é o governo de Deus numa cidade. Isso. Cara, isso é muito doido que você pegou nos anciões e me veio um texto, cara. Porque como você falou assim, se o nosso pai é o pai dos ordenados, então se ele traz ordem, na sua igreja hoje também tem uma ordem de quem vai estar governando isso, quem vai estar participando deste governo da igreja. E logo no texto me veio, que é o texto de 1 Timóteo 3, quando fala dos presbíteros, quando fala do bispo, em algumas traduções vai falar bispo, outra dos presbíteros, mas eu achei muito interessante porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora, porque olha só, Paulo começa a falar, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Perfeito. Não pode ser neófito, para que não se para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então olha o padrão, amigo, de um governo.
Então, assim, tudo que ele estabelece tem um padrão de governo. Interessante que ele primeiro ele diz assim, se o cara não governa o micro, que é a sua casa, a base. que é a base, Isso. porque se não há ordem na casa, não há um modelo de funcionamento que expresse esse reino, que venha da parte de Deus, que estabeleceu essas coisas desde o princípio, né? Se não há isso, ele não está apto. Não está. Porque se você não consegue ser fiel nesse pouco, como que você vai ser? Como que vai ser no maior, no muito? Porque é o exemplo. É o exemplo, quer dizer, se você governa no pequeno, é assim, o cara governa a casa dele, aí ele governa a empresa, aí ele governa não sei o quê, aí ele tem agora abriu 2 lojas e consegue governar. Opa, é um governo, tem toda uma coisa por trás, uma administração, né, um jeitão de ser que precisa ser cumprido. Então, pelo menos 3 coisas foram colocadas para que eles escolhessem esses diáconos. Né? Né, que fossem cheios do Espírito, cheios de sabedoria, de uma reputação. Boa reputação. Né? Cara, que nível para servir as mesas. Para o serviço da mesa. Então, assim, olha só, como nós sempre estabelecemos um padrão para baixo. Então, assim, eu estou pensativo muito nisso, amigo, assim, que nesse tempo o que nós fizemos foi estabelecer um padrão, nivelamos muito embaixo. Então, assim, em prol da aparência, em prol da gente ter um lugar cheio, um lugar lotado para mostrar para todo mundo, para colocar no Facebook, no Instagram, para ver todo mundo, uma multidão de pessoas, a gente nivelou embaixo. Então, a gente não colocou o padrão que é do próprio Deus. É o padrão de Deus, cara. Então, assim, para servir as mesas, não pode ser qualquer pessoa. Então, imagine alguém para poder levar o alimento para as pessoas. Fala assim, cara, para separar o alimento que nós arrecadamos, não pode ser qualquer pessoa. Cara, imagina que loucura hoje, amigo. Tem que ser uma pessoa que tenha uma boa reputação. Tem que ser uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo. Tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria. Isso. Uau! Isso me fala também da questão de que esses homens, quando eles serviam as mesas, eles ministravam essas pessoas. Total. Porque essa ministração acontecia o tempo todo. Total. Era uma necessidade, uma transformação de mentalidade. Total. Então, o nosso pai sempre trabalha com essas hierarquias, com vários níveis, né? Sempre tem isso. Né? A pessoa começa na fé como uma ovelha, mas depois de um tempo, ela nunca deixa de ser ovelha, né? Mas nós sempre seremos as ovelhas do Senhor. Mas chega um tempo em que você começa a entender que você serve. Isso. E esse serviço não é qualquer serviço. Né? Ele está dizendo que esse serviço é um serviço que já tem um padrão de funcionamento. E era elevadíssimo na igreja original. Total. Né? Depois, do servo, ele passa por uma questão extremamente, cara, que no meu entender, que seria o discípulo. Né? Seria essa questão do tipo, já não é mais, não apenas serve, mas ele já tem um nível de comprometimento em fazer outros discípulos. Porque se trocou a qualidade pela quantidade. Total. E o Senhor disse em Mateus 28, ele disse assim, como aquela coisa mais importante que se diz antes de morrer, no caso deles era antes de ascender ao céu, mas ele deixa a coisa mais importante para o final, tipo, lembrem-se, né? Fazei discípulos, ensinando-vos a guardar tudo que vos tem ensinado e imergindo-os no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é batizar nas águas. Batizar nas águas é uma forma física, é uma confissão pública. Ele estava falando de algo mais profundo, como tudo, como a ceia, tudo tem um sentido profundo. Não é só um ritual vazio, ou um ritual para ser praticado todo domingo porque está na agenda. Né? Total. Ele tem um sentido profundo que é para gerar vida. Total. Por isso, se não discernirmos o corpo, você dorme, você morre. Né? Você tem que discernir, você tem que entrar no profundo desse entendimento. E discipular é muito mais fácil você encher de multidões com uma pregação aguada ou com uma coisa qualquer só para trazer pessoas,
do que discipular pessoas. Uau. Mas a matemática do nosso Pai, do nosso Senhor, era discipulado e não multidão. Total. Porque ele estava querendo buscar uma multiplicação que acontecesse em meio com qualidade. Com qualidade. Ele é um Deus de qualidade, tudo que ele faz é bom. Sim, sim. Não é um negócio assim que só dá trabalho. Ele tem que gerar algo que vai se multiplicar de uma forma que vai trazer mais do mesmo. Quem é o mesmo? Yeshua. A forma, o formato, aquele que é o padrão, né? Não é para tipo fazer multidões de uma figura, uma personalidade evangélica ou católica, o que quer que seja. Total, amigo. E o texto que você falou, de Mateus 28, né, continuando pensando no padrão estabelecido, muito baixo, e não o padrão elevado que é dele, quando ele fala, o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o aspecto do discipulado, ele se tornou mais uma ideia de o quanto eu tenho e não o quanto que essa pessoa tem dele. Então se tornou mais um número para mim, para ter um monte, mas essas pessoas, esse monte não obedece. Uma que primeiro, talvez muitos nem obedecem, também como ele não obedece, pode gerar alguém que obedece. Sim. Né? Então, se a própria pessoa não obedece, como ele pode gerar alguém que obedece, sendo que ele desobedece o princípio? Né? Como você estava falando bem no início, antes, assim, o reino eles são para os obedientes. Então a obediência vai me levar a um lugar, a estar diante dele, para que eu possa pegar outra pessoa e falar assim, venha junto comigo também estar diante dele. Por isso que Paulo usa muito assim, me imita porque eu imito a Cristo. Isso. E eu creio que isso nós precisamos resgatar esta verdade. Quer conhecer a Ele? Venha estar junto comigo. Venha viver junto comigo. Venha estar na minha casa. Venha ver como eu trato meus filhos. Venha ver como eu trato minha esposa. Venha ver como eu trato as finanças da minha casa. Venha ver. O funcionamento de um discipulado pessoal. Total. Né? Total. Interessante, acredito, para nós encerrarmos esse momento, que é só uma questão que Josué, ele não tinha ninguém depois dele, né? Então, quando ele não teve filhos também. Sim. Então, depois que Josué morre, e morre aquela geração de anciãos, o povo entra no período dos juízes, que foi o primeiro momento terrível, coletivo, depois que eles saíram da terra do Egito. Assim, como nação, foi um momento em que eles ficaram patinando durante anos e anos e anos, cara, e o Senhor levantava os juízes, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Aos seus olhos.